Crianças, hoje, nosso conteúdinho de ciências, nós vamos falar sobre a reprodução dos animais, tá bom? Então, vamos conhecer como se dá, né, o processo de reprodução. O animal, ele se reproduz como? Então, nós temos, todos os seres vivos são capazes de se reproduzir, né, gente? Dando origem a outros seres que são semelhantes. E os animais, eles são seres vivos, eles têm duas formas de reprodução, que é chamada de sexuada e assexuada, tá bom? Aliás, elas são classificadas em sexuada e assexuada. Sexuada é quando ocorre entre um animal do sexo masculino e outro do sexo feminino. Precisa do sexo feminino e do masculino para que realmente essa reprodução não aconteça, tá bom? E na assexuada é quando ocorre sem a intervenção de animais de sexo diferente. Não precisa, tá bom? Então, a gente vai começar iniciando com a reprodução sexuada. Então, vamos lá ver. Como eu acabei de falar, os animais são capazes de se reproduzir, né, gente? Gerando novos descendentes e garantindo, claro, a sobrevivência, né, da espécie. Porque se não se reproduz, a gente sabe que o animal entra em processo de extinção. Então, de acordo com esse tipo de reprodução, os animais são classificados, como eu acabei de falar, na reprodução sexuada e ou assexuada. Então, vamos iniciar com a reprodução sexuada. Reprodução sexuada, os machos, né? O macho. No caso, nós, seres humanos, viu? Os animais mamíferos são um grande exemplo, né? Os machos, eles produzem as células reprodutivas, né? Masculinas, que são chamadas de espermatozoides, tá bom? E as fêmeas, no caso, nós, as mulheres, produzimos as células reprodutoras femininas, que são chamadas de óvulos. Então, não esqueça, na reprodução sexuada vai ter o quê? Para ocorrer a reprodução vai precisar de uma espécie do sexo masculino e de outra do sexo feminino. Sendo que o sexo masculino possui a célula reprodutora masculina chamada de espermatozoide. E nós, mulheres, no caso as mulheres, vão ter que ter as células reprodutivas femininas chamadas de óvulos, tá bom? E a reprodução sexuada, ela ocorre quando essas duas células reprodutivas se encontram, como você tá vendo aí abaixo na imagem, o óvulo, e aí, ó, o espermatozoide está, ó, entrando em contato, tá bom? Então, a célula reprodutiva masculina, o espermatozoide, ele possui a cauda, como você tá vendo aí, tá bom? Essa cauda que faz com que o espermatozoide se movimente em direção ao óvulo, tá bom? Que o óvulo, ele é maior do que o espermatozoide, como você tá vendo, e ele é imóvel, está lá parado, ele não se movimenta. Quem se movimenta é apenas o espermatozoide. Então, o encontro do espermatozoide com o óvulo ocorre através de uma cópula, né? Ou acasalamento. E aí, após o acasalamento, né, a junção do macho com a fêmea, né, o espermatozoide e o óvulo se unem, que é o que a gente chama de fecundação. Quando o espermatozoide entra, né, no interior do óvulo, a gente chama de fecundação. E aí o óvulo fecundado dará origem a um embrião, claro, né, que se desenvolverá e ficará semelhante aos seus pais, como a gente sabe. Por isso, nós, seres humanos, somos um grande exemplo. Por exemplo, às vezes, parecer mais com o pai, parecer mais com a mãe, temos isso muito, né, gente? Então, observem direitinho, não esqueça, reprodução sexuada. Nós, por exemplo, temos a célula reprodutora masculina, o espermatozoide, e a célula reprodutora feminina, que são os óvulos, que vão ocorrer primeiro o processo de fecundação, isso após o acasalamento, a junção de ambas as espécies, masculina e feminina. Após o acasalamento, né, vamos ter depois a fecundação, né, como a gente acabou de ver. Então, é importante você fazer essa diferença. Então, quando o encontro das células sexuais ocorre dentro do corpo da fêmea, a gente chama de fecundação interna, quando é dentro. O macho, ele libera os espermatozoides dentro do corpo da fêmea, tá bom? Nós temos alguns exemplos de mamíferos, nós, seres humanos, por exemplo, fecundação interna. Os répteis, aves e alguns insetos também fazem parte da fecundação interna, tá bom? Depois a fecundação externa, existe a fecundação interna, quando é dentro, né, do corpo da fêmea. No caso, acabei de dar o exemplo, ó, mamíferos, répteis, aves e insetos. Nós, seres humanos, por exemplo. E a fecundação externa é quando a fecundação ocorre fora do corpo da fêmea, tá bom? Fora do corpo da fêmea, por exemplo, nós temos aí o sapo, né? A fêmea e o macho, né? Eles vão lá, o espermatozoide, o óvulo,
Aí o óvulo fecundado, ele fica lá na água, e logo em seguida, né? Então, os anfíbios, como o sapo, a rã, várias espécies de peixe são exemplos de animais que possuem a fecundação externa, certo? Colocado fora. A fecundação, o espermatozoide novo. Depois também nós temos os embriões, dependendo da espécie, eles podem desenvolver dentro ou fora do corpo da mãe. Então, quando os animais eles se desenvolvem dentro do corpo da fêmea, como nós, seres humanos, o gato, o cachorro, a vaca, o cavalo, o bode, a cabra, por exemplo, são animais classificados como vivíparos, porque eles nascem da barriga da fêmea, nascem da barriga da mãe e mamam quando são pequenos, tá bom? Não esqueçam, vivíparos. Você tá vendo aí a imagem do cachorro. E os que se desenvolvem fora do corpo da mãe são ovíparos, porque vêm de ovos. Geralmente eles nascem o quê? Do ovo, certo? Desenvolvem dentro de um ovo, tá certo? Do qual o embrião, ele tira todos os nutrientes de que ele precisa para se desenvolver desse ovo. Então, ovíparos vêm de ovo, ele se desenvolve fora do corpo da mãe, no ovo, né? E vivíparos, como eu acabei de mencionar antes, são os animais que nascem da barriga da fêmea, da mãe. Dei vários exemplos. Gato, cachorro, nós seres humanos, tá bom? Gente, os sapos, os jacarés, alguns insetos, tá bom? As aves são exemplos de animais ovíparos, quer dizer que nascem do ovo. Aí depois também, durante o período de gestação, os animais que são ovíparos, é necessário manter uma temperatura, tá bom? Uma temperatura ideal para o desenvolvimento do filhote. Por isso que alguns animais chegam a sentar nos ovos, mantendo esses ovos aquecidos. No caso, a galinha, por exemplo, né? Ela precisa sentar. O ovo, ele só vai conseguir produzir o pintinho, né? Sair o pintinho daquele ovo se os ovos forem aquecidos, no caso, pela galinha. E atualmente, com a modernização, temos também a questão da chocadeira, tá bom? Elétrica, que vai fazer com que esses ovos mantenham-se aquecidos a uma temperatura ideal para que realmente possa vir a acontecer a reprodução. Mas aqui abaixo nós temos também os animais que se desenvolvem um ovo dentro do corpo da mãe até o seu nascimento, viu, gente? Interessante. Então, esses animais que se desenvolvem dentro do corpo da mãe até o nascimento, eles são chamados de ovovivíparos. Nós temos os exemplos, né, de os tubarões, as serpentes. São animais dessa forma, ovovivíparos, que tem o ovo e depois ele, né, o ovo fica lá se desenvolvendo dentro da barriga da fêmea. Gente, o período de desenvolvimento do embrião, dentro ou fora da barriga da fêmea, varia de acordo com cada espécie animal. Por exemplo, nós, seres humanos, a mulher quando engravida, o tempo máximo, né, correto para a mulher ter um bebê é de 9 meses. Acontece que às vezes nasce prematuro com 6 meses, com 7 meses, com 8 meses. Então tá, o nome é prematuro, quer dizer que ele nasceu antes do tempo, que às vezes precisa ficar, né, de observação no hospital para completar o tempo correto, ficar na incubadora. Então o período de gestação é variável de acordo com cada animal, que a gente vai ver também na página seguinte. Aí aqui nós temos a questão da reprodução assexuada, que foi como eu falei antes para vocês, que ela não vai precisar, né, da espécie masculina para acontecer a reprodução. Por exemplo, não ocorre, né, essa junção. Na reprodução sexuada tem que haver a junção da célula reprodutora do espermatozoide do masculino, do macho, com o óvulo da fêmea. Aqui não precisa, tá bom? Não ocorre a junção dessas células reprodutoras. Os animais eles possuem a capacidade de dar origem a um novo ser sem a participação de outro indivíduo da mesma espécie, no caso. Não há acasalamento, não há junção, tá bom? Nem fecundação, claro, né? Nesses casos, como por exemplo, nós temos aqui a estrela do mar. A estrela do mar ela é capaz de dar uma origem a uma nova estrela do mar, apenas basta que você corta, né? A partir de uma parte do seu corpo que foi cortada. Se você cortou a outra parte, vai se originar uma nova estrela do mar. Então aí é um exemplo de reprodução assexuada. Depois nós temos também alguns animais, como as abelhas e as formigas, você tá vendo a imagem aí abaixo. Elas conseguem se reproduzir sem ter a presença do macho. Os ovos da fêmea, né, começam a se desenvolver sem haver fecundação, tá bom? E nesse caso aí nós temos exemplos de reprodução, né, partenogênese, que é quando é um tipo de reprodução assexuada, exemplo, as abelhas, as formigas.
elas se reproduzem sem ter a presença, a participação do macho, tá bom? Parternogênese, não esqueça. E outras duas formas de reprodução animal também é o hermafroditismo e, né, como a gente acabou de ver, o parternogênese. Nós temos aí hermafroditismo, é a reprodução daqueles animais que possuem células reprodutoras masculinas e femininas ao mesmo tempo. Um grande exemplo desse são as minhocas. Elas possuem tanto as células reprodutoras masculinas quanto as femininas. Então, é importante. Depois, a parternogênese, a reprodução dos animais como as abelhas e as formigas, como eu acabei de falar. A característica dessa reprodução é que o óvulo ele se desenvolve sem ser fecundado por um espermatozoide, tá bom? Então, as abelhas e a formiga são exemplos de reprodução assexuada parternogênese, tá bom? Depois nós temos aqui a gestação, como a gente viu, que é a gravidez, quando a gente fala no nosso linguagem, nós mulheres, é o período em que o embrião leva para se desenvolver, desde que ele foi fecundado, esse espermatozoide foi fecundado lá no óvulo, né? Até o nascimento. E como eu falei também anteriormente, cada animal tem o seu período de gestação. No caso, a elefanta, 22 meses. Então, no caso, leva quanto? Quase 2 anos, gente, para nascer elefante. Você imagina ficar quase 2 anos, né? Com a elefanta grávida, com aquele barrigão para ter. Porque falta 2 meses apenas para 24 meses, para completar 2 anos completo, né? Então, 1 ano e 10 meses uma elefanta passa grávida. O rato é de 20 a 24 dias. Olha, é muito fast, a reprodução é muito rápida, multiplica muito rápido. O rato, você tá vendo aí, não leva 1 mês para ele se reproduzir. A ovelha, 5 meses, tá bom? A ovelha, ela leva 5 meses. A gata, 2 meses, também por isso que multiplica-se muito rápido quando você tem gato na sua casa. A cadela, né? O cachorro, 2 meses, apenas 2 meses o cachorro. O golfinho, 12 meses, corresponde a 1 ano. A leoa, 110 dias. A leoa, tá bom? Quase 4 meses. O avestruz, de 35 a 45 dias. O orangotango, de 250 dias. A porca, de 2 a 3 meses. A cabra, 3 meses. E a coelha, de 20 a 30 dias. Então, cada animal tem o seu período de gestação, tá bom? Que é importante você reler e observar esta tabela. Como eu mencionei antes, no caso nós, mulheres, o período é de 9 meses. Então, crianças, esse conteúdo nós temos no nosso livro, na página 123 a página 127, onde você é convidado a fazer uma leitura. E em seguida você faça a atividadezinha da página 128 e 129, tá bom?